Evangelho de João, capítulo 19. Vamos falar sobre segundo o Evangelho de João, a última frase de Jesus na cruz. Ele disse: está consumado. Foi a última frase de Jesus na cruz. Agora, você precisa entender, e é o que nós vamos ensinar nessa noite, que a vida cristã muda radicalmente quando você entende o que significa estar consumado. Quando você entender o que significa o estar consumado, aqui dentro, no mais profundo do seu ser, a tendência é que sua vida nunca mais seja a mesma. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse no seu pensamento, ok? Aqui no seu pensamento, somente aqui. Qual é o maior inimigo do cristão? Qual é o maior inimigo que você tem? Qual é o maior inimigo do cristão? Responda no teu pensamento. Pastor, nosso maior inimigo é o diabo. Será que é o diabo? Pastor, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Será que somos nós mesmos? Oséias 4, verso 6 diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O meu povo, veja o detalhe, Deus disse o meu povo, ele não disse o livre pensador, ou aquele que pensa em tudo, que acredita em tudo. Ele disse não, o meu povo, aquele que acredita em mim, foi destruído por causa do diabo. Não, foi destruído porque não teve conhecimento. Isaías capítulo 5, verso 13, tem um texto similar, onde o profeta diz o seguinte, pela boca de Deus: o meu povo foi levado prisioneiro porque não teve conhecimento. Em Oséias, o meu povo foi destruído. Em Isaías, o meu povo foi levado prisioneiro. Por quê? Por causa do diabo? Não. Por causa deles mesmos? Não. Porque não tiveram conhecimento. E assim está a igreja de Cristo nos dias de hoje, em termos de Brasil. Vamos falar em termos de Brasil. Muitos cristãos cantando, pregando, se alegrando em Deus, mas com a vida destruída. Por quê? Por causa do diabo? Porque não tem conhecimento. Uns não estão destruídos, mas estão prisioneiros. Prisioneiros nos vícios, prisioneiros nas enfermidades, prisioneiros em outros vários problemas. Mas por quê? Por causa do diabo? Não. Por causa da falta de conhecimento. Nunca mais esqueça do que eu vou te falar. O diabo só deita e rola na vida de quem não conhece as Escrituras. O diabo não deita e rola na vida de quem conhece. Ele só deita e rola na vida de quem não conhece. Na vida de quem não conhece, ele destrói. Na vida de quem não conhece, ele aprisiona. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode ser um grande ministro, constituído como um grande ministro, pode ser quem for. Se não conhece as Escrituras, vai ficar em alguma área preso na mão do inimigo. Mas o problema não é o inimigo. O problema é a falta de conhecimento. Então pensa muito nisso. Eu gosto muito de ministrar a igreja, corpo de Cristo, palavras que façam o cristão entender aonde ele estava quando pecador e aonde ele está agora que ele aceitou a Jesus. Eu gosto muito de ensinar isso. Por quê? Porque é o conhecimento que nos liberta. Lembra do que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade é que te liberta. A verdade vai libertar você do diabo, a verdade liberta você de você mesmo, ok? Então nunca mais esqueça disso. Quanto menos você conhecer, mais chance de ficar destruído e prisioneiro você vai ter. Quanto menos você ler a Bíblia, quanto menos você meditar nas Escrituras, mais chance de viver problemas você terá. Vamos ler João 19, do verso 28 ao 30. João 19, do 28 ao 30. Mensagem dessa noite: está consumado. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olhando assim
grosso modo, numa leitura, você está lendo a Bíblia, você está no capítulo 19 de João, você já está vindo lá desde o capítulo 1, agora você está no 19, às vezes você até deixa passar batido. E Jesus então disse, está consumado, e deitou a cabeça e rendeu o espírito. Mas quando você presta atenção e você descobre o entendimento perfeito e mais completo do que era essa frase, essa profunda frase, está consumado, aí você entende que as coisas são mais profundas do que você pode imaginar. Bem mais profunda do que você pode imaginar. Eu quero fazer a pequena introdução explicando para você o seguinte. A expressão está consumado, naquela época, era de extremo valor. Quando nos dias, pouco tempo atrás, quando você ia pagar um documento, você quitava o documento, pegava a nota promissória, a pessoa da empresa que você pagou lá, ou no banco, ele colocava lá um carimbo e colocava PG de pago e assinava o nome da pessoa, querendo dizer que está pago. Naquela época, quando se fazia uma transação comercial, quando se fazia a compra de um produto, ou quando se realizava alguma transação financeira ou mercantil, o que eles faziam? Eles davam um jeito de carimbar, lá com as coisas que eles tinham na época, e eles colocavam essa frase, está consumado, ou somente consumado, que quer dizer está pago, está finalizado. Eu paguei, agora o produto é meu, eu paguei, agora o escravo é meu, eu paguei, agora esse pertence, agora passa a ser meu pertence, e assim por diante. Então era algo muito forte e muito importante naquela época. Agora veja só o seguinte, eu vou desde o comecinho para você entender. Uma vez que você entendeu a força da expressão está consumado, que quer dizer está pago, agora você vai entender o que isso tem a ver comigo e com você. E fique bem ligadinho mesmo, porque essa palavra, uma vez compreendida, tem a finalidade de transformar por completo a nossa vida. Agora, eu vou desde o comecinho, viaja aqui comigo. Deus cria o paraíso e coloca Adão e Eva dentro do paraíso. Até então, Adão e Eva, olha aqui para mim para vocês entenderem. Adão e Eva, eles andavam ligados a Deus. Completamente ligados a Deus. Deus tinha uma linha direta com Adão. Deus falava diretamente com Adão. A princípio a Bíblia diz que era com Adão. E Adão depois, com certeza, passava o que ele conversava com Deus, ele passava para Eva. E assim eles iam tendo a comunhão deles. Só que Deus ligou tudo através da obediência. Deus disse, olha, Adão, você vai ser eterno, você vai viver sempre em comunhão comigo, desde que você me obedeça. Tem uma árvore no jardim, tem duas árvores, que você não deve tocá-las. Mas uma você não deve comer o fruto dela. Essa árvore chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você tocar nessa árvore, se você comer do fruto dessa árvore, você morre. Você vai ser separado de mim. Então, tá bom. Está feita ali, foi dado o recado, foi feita a comunicação. Passa-se um tempo, a serpente entra na Eva, e a serpente engana a Eva, e depois a Eva passa o fruto para o Adão. Um dado muito interessante, que eu gosto muito de explicar isso, quando a Eva come o fruto, não acontece nada. Nada. Quando a Eva dá o fruto e o Adão come, a Bíblia diz, ali morreu o homem, morreu a raça humana. Morreu de separar de Deus. Por que a Eva come e não acontece nada? Porque a conversa de Deus foi com Adão. Deus deu autoridade, fez o homem, fez a mulher, mas ele disse, a autoridade do relacionamento é do homem. E ele disse, Adão, você é que não deve comer. Deus disse isso antes dele criar a Eva. Em Gênesis capítulo 2, antes de Deus fazer a Eva, primeiro Deus disse para o Adão, não come do fruto que tem, chamada do bem e do mal. Deus passou o recado para o Adão passou o recado para a Eva. A Eva come o fruto. A raça humana não morre, porque a autoridade não estava sobre a Eva. Mas quando Adão come, o Adão quebra a autoridade que estava sobre ele. Era ele que não deveria comer. Isso aqui é para você ver, você que é casado. Quem é casado, levanta a mão. Abaixa, eu não enxergo. Você que é casado,
Você que é casado e levantou a mão por obediência, você que é casado, a autoridade é sobre o homem. A mulher é a grande companheira dele, a grande sócia, a grande conselheira, mas a autoridade de decidir e de realização é do homem. Quando você quebra isso, você entra em problemas graves, ok? Então isso é um princípio lá do começo de tudo. Pois bem, quando Adão e Eva cometem esse pecado, automaticamente eles pecam e se separam de Deus. Agora olha para mim, eles param de andar com Deus aqui e eles dão um passo e vêm para cá, aonde simbolicamente estava Satanás. Eles é que saem da onde estavam e vão para as garras de Satanás. Automaticamente, quando eles passam para cá, Satanás prende eles em uma prisão espiritual. Estou usando aqui de um pequeno teatrinho para você entender com detalhes, para ficar mais fácil. Agora a raça humana deixa de ser exclusividade de Deus e passa a ter o domínio, a influência de Satanás. Por isso que o ser humano passa a viver pecados e o ser humano passa a conhecer a morte. E 2 Pedro, capítulo 2, Pedro diz o seguinte: olha, tem muitos homens que eles prometem liberdade, mas eles prometem liberdade sendo eles mesmos escravos. Por quê? Porque aquele que foi vencido se tornou escravo daquele que o venceu. Olha que interessante, Pedro dizendo, tem muita gente que promete liberdade para os outros. Olha, faz tal coisa que você vai ser livre, faz tal isso que você vai ser livre, vai no terreiro tal que você vai ser livre, faz tantas preces que você vai ser livre. Eles prometem liberdade, só que eles mesmos são presos e eles não conseguem libertar ninguém. O homem passa de andar com Deus a viver dentro de uma prisão, subjugado espiritualmente por Satanás. E ali a raça humana ia nascendo e crescendo e desenvolvendo e gerando, nascendo, crescendo, desenvolvendo e gerando, tudo dentro dessa prisão espiritual, a tal ponto que o Evangelho de João 14, verso 30, um dia Jesus estava conversando com os discípulos e ele disse, opa, vamos daqui, porque eu estou sentindo a presença de Satanás, que é o príncipe desse mundo, e nada nós temos com ele. Jesus chama Satanás de príncipe do mundo, que domina sobre uma determinada ação espiritual. Paulo também escreve e diz, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens, 2 Coríntios 4:4. O que isso quer dizer? Que os homens, por melhores que eles sejam, mais bonitinhos, mais arrumadinhos, pode ser PhD, pode ser formado, pode ter faculdade, pode ser o que for, se não tem Jesus, está dentro dessa prisão. Se não tem Jesus, espiritualmente ele está dentro dessa prisão. Sinto em dizer, mas qualquer parente nosso, qualquer amigo nosso, qualquer vizinho da nossa residência, qualquer pessoa querida nossa, por mais bonito que seja, mais educado que seja, por melhor que a pessoa aparentemente seja na sociedade, quem não tem Jesus está prisioneiro do príncipe do mundo, está dentro dessa cadeia espiritual que eu estou falando para vocês. Aí entra Deus em ação. Deus ele olha do céu e é como se ele dissesse assim, olha, a raça humana me pertence, eu quero eles de volta. Mas como eu sei que você, Satanás, é injusto, eu vou fazer o seguinte, eu não precisava fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou pagar para ter a raça humana de volta. E é como se Satanás... Estou usando um teatrinho para ficar fácil para você, tá? Nós, pregadores, podemos conjecturar desde que a essência seja mantida, ok? Então eu estou conjecturando, fazendo um teatrinho para você poder entender. E aí é como se Deus dissesse, Satanás, eu vou pagar, eu não precisava pagar por eles não. Se eu quisesse eu arrancava tudo eles aí. Mas para ficar uma coisa justa, já que eles creram em você e foram para o teu lado... Agora eu vou criar vai ter uma coisa justa, eles vão crer em algo que eu vou criar, eles vêm para cá, e eu compro eles. Então tá bom, combinado. O que foi o combinado? Vem Jesus Cristo do céu, ele desce, trazido pelo Espírito Santo, é envolvido dentro de Maria, ele nasce sem pecado, cresce 33 anos, ele passa sobre a face da terra, e o combinado era o seguinte, se ele morresse sem pecado, ele comprava todos que crescem nele de volta. Ele compraria todos
absolutamente todos. E quando eu digo todos, Apocalipse capítulo 5, verso 9. E com seu sangue ele comprou para si todo povo, tribo, língua e nação. Pode ser de uma longínqua tribo de indígenas, pode ser na China, pode ser na Austrália, na Oceania, todo povo, tribo, língua e nação. Creu em Jesus, somente em Jesus. Creu em Jesus, foi comprado por ele, sai da prisão de Satanás e passa a ser livre novamente. Então, o acordo é o seguinte: meu filho vai morrer, ele vai herdar um corpo humano, e ele vai vencer o pecado e vai vencer a morte. Com o sangue dele na cruz, ele vai comprar a raça humana de volta para mim. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo escreve e diz o seguinte: com seu sangue ele comprou para si, então agora nós pertencemos a ele. Existem textos na Bíblia que diz que ele com seu sangue nos comprou para ele. Por isso, meu irmão, que quando Jesus disse na cruz, está consumado, era muito mais forte do que você simplesmente ler e passar como se fosse apenas um texto. Essa frase, está consumado, é o que no mundo espiritual libertou eu e você. Essa frase no mundo espiritual, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Essa é a frase que ecoa até hoje. Qualquer pessoa, se nessa noite tiver alguém para Jesus, alguém que se converter, naquele momento, pá, está consumado, está consumado, está consumado, comprei. Você ganhou um parente seu para Jesus, você ganhou um amigo seu para Jesus, pá, está consumado, está consumado, está consumado. Essa frase ecoa até hoje, até os dias de hoje, para qualquer pessoa que se converter no mundo, nesse exato momento, em várias partes do mundo tem gente se convertendo, se convertendo, automaticamente, está consumado, sai daí, sai da prisão, vem para cá, sai da prisão, vem para cá, eu com meu sangue, eu comprei você. Por isso que João 1, verso 11 e 12 diz, ele veio para aqueles que eram seus, que eram judeus, mas os seus não receberam, mas tanto quanto os que recebeu, foi-lhe dado, porque não tinham, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só se torna filho quando você aceita Jesus, porque foi ele que te comprou de volta. Só se torna, mas todo mundo é filho de Deus. É bonito falar isso, a gente até tolera que se fale isso, mas na verdade só é filho quando se aceita unicamente a Jesus. Enquanto não se aceita unicamente a Jesus, não estamos de volta, continuamos prisioneiros. Agora, para ficar mais gostoso ainda, eu vou falar aqui algumas das cadeias que Jesus nos libertou e nos trouxe para a liberdade. E aí você vai vendo aonde você está alinhado e aonde falta você entender. Poxa, aqui eu estava livre, mas não sabia. Porque às vezes, irmão, a cadeia espiritual está aberta, Jesus está lá do outro lado, vem filho, já te libertei. E a pessoa ainda está aqui, Jesus, obrigado. E o diabo está rindo, né? A pessoa ainda está dentro da jaula preso. E Jesus, filho, vem, obrigado, Jesus, mas vem logo para cá, para de conversa. Você entendeu? E a pessoa está ali, eu tenho Jesus, que canção linda, louvado seja. Mas espiritualmente continua preso. Por quê? Porque ainda não deu um passo para sair da prisão. Mesmo está consumado, a pessoa ainda está presa lá dentro da jaula, espiritualmente falando. Mas vamos lá. Satanás prendeu o homem, quando eu falo homem é a raça humana, tá? Satanás prendeu a raça humana e prende todos até o dia de hoje que não conhecem as Escrituras, que não aceitaram o Senhor. Ele prende o homem no pecado. Foi onde tudo começou. O Adão peca. Automaticamente, com o pecado, ele entra para dentro da prisão espiritual. O ser humano vive dentro do pecado. Nasce desenvolvendo o pecado. E vou te provar. Quando a Bíblia diz que João Batista viu Jesus, ele diz, é chegado o reino de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado ali não aparece plural, não é pecados, é o singular. O pecado em letra maiúscula, pecado lá aparece em letra maiúscula. Por quê? Porque é um pecado original. A queda do homem gerou o pecado original.
olha para minha mão, desse pecado veio adultério, mentiras, roubos, prostituições, veio tudo de um pecado só, que é o pecado original. O ser humano nasce com esse pecado original por causa da queda do homem. Você já percebeu as criancinhas? Ninguém ensina as crianças a mentir. Mas quando você olha a criança fazendo uma coisa errada, você diz, ei, quem mandou você fazer isso? Ela olha para você e faz assim, ó, não fui eu que fiz, não, mamãe, mas você acabou de ver fazendo. Não fui eu, papai, mas você acabou de ver. Ninguém ensinou a mentir. Por que ela mente? Pecado original. Satanás prende a raça humana no pecado original. Escuta só, você não ensina as crianças a ter inveja. Mas aí o menininho chega para o outro menininho de 5 anos, olha a roupa de futebol que meu pai comprou, aí o outro olha, deixa, minha mãe vai comprar uma mais bonita. Você não ensinou, mas a inveja está lá dentro. Você entendeu? Os ciúmes. Olha, é meu pai, sai daqui, é meu pai, é meu brinquedo. O egoísmo, não querer dividir. Nada disso existiria se não fosse a queda do homem. Isso existe por causa do pecado original. E só uma coisa tem força para quebrar o pecado original. Sabe o quê? Aceitar o sangue de Cristo. Quando você aceita o sangue de Cristo na cruz, inclusive, falar de sangue, deixa eu te falar uma revelação bem gostosa. Deus toca em Adão, faz Adão dormir, e do lado de Adão ele tira a sua noiva, a Eva. Quando Jesus morre na cruz, aonde o soldado enfia a lança? Enfia a lança do lado. Do lado de Jesus sai água, que é a palavra, e o sangue que nos compra. Aquele sangue, aquela água gera a igreja. Nós estamos aqui por causa do sangue da água que saiu do lado de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Nós estamos aqui porque assim como Adão dormiu, Cristo dormiu na cruz. Assim como do lado de Adão Deus tira a sua noiva, do lado de Cristo Deus tira a sua noiva. Entende o mistério? Do lado de Cristo Deus tirou a sua noiva. Aí a importância de você ir à igreja, a importância de você se unir a um ministério, a importância de você se batizar e frequentar uma igreja, porque do lado de Cristo foi tirado a igreja, a sua noiva. Agora voltando aqui, então só aceitando a Cristo é que você tem força para quebrar todo o ímpeto do pecado. Ou seja, qualquer pessoa que está aqui no pecado, a partir do momento que ela aceita o Senhor Jesus, pá, está consumado. Satanás, comprei esse também. Ah, não, abre a porta para ele. Deixa ele vir para cá. Aí ele sai do pecado. Aí é como se Satanás falasse, mas ele vai continuar pecador por causa da origem de pecado. Ele vai continuar pecando. E aí é como se Jesus dissesse, Satanás, o Espírito que estava sobre mim, que é chamado de Espírito Santo, eu libero sobre todos que me aceitam. Mesmo que eles pequem, se eles se arrependerem, eu os purifico novamente. Eu os limpo novamente, como se eles nunca tivessem pecado. E sabe quantas vezes? Se preciso, até 70 vezes 7 num dia. E por quê? Jeremias 31, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Hebreus capítulo 13, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mateus capítulo 18, verso 20, pois como está escrito, eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias. Estou dando alguns exemplos, por isso que eu disse, irmão, nosso maior inimigo não é o diabo, é a falta de conhecimento. Quando você pecar, Senhor, eu estou arrependido, me ajuda, e muito obrigado. Porque o Senhor deu a tua palavra de amor eterno, Jeremias 31, com amor eterno o Senhor me ama. Você acha que é pouca coisa, irmão, com amor eterno? Por isso que Satanás corre na mente do crente. Ih, Jesus não te ama mais, o que você fez não tem mais perdão, e eu não sei o que. Aí o crente não conhece a palavra, ele vai murchando e ele volta para dentro da prisão espiritual. Aí ele canta louvores, ele chora, ele lê a Bíblia, mas ele continua dentro da prisão de novo. Só que a prisão para ele não pode fechar, porque já foi pago. A prisão para ele continua aberta, mas agora ele tem que entender e sair lá de dentro. Quem entende, diga amém.
Em outras palavras, quando Jesus disse está pago, ele estava dizendo, eu os livro da força do pecado e eu vou liberar o Espírito Santo para santificá-los a cada dia. Eles serão santificados e o pecado não tem mais domínio sobre eles. Romanos capítulo 6, verso 14, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque se pecarmos e nos arrependemos, o Senhor nos limpa novamente. Está consumado, eles estão perdoados. E essa é a ira de Satanás, porque Satanás não consegue entender tamanho amor e a graça de Deus de nos perdoar sempre e a todo tempo. Sempre e a todo tempo. Está consumado. O pecado não pode mais prendê-los. 1 João capítulo 3. Filhinhos, se pecados. 1 João capítulo 1. Se pecados tem o acusador, porém, se você se arrepender, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. E lá estamos nós limpos mais uma vez purificados. Agora você é que sai daqui e vem para cá. Novamente para andar com Deus. Novamente para estar com Jesus. Somente assim você consegue. Segundo, quando Jesus disse está consumado, Satanás estava prendendo o homem e prende o homem na morte. Morte. A palavra morte não é reencarnar. A palavra morte não é deixar de existir. A palavra morte significa separar. Quando a Bíblia diz que o Adão comeu o fruto e morreu, o Adão fisicamente continuou vivo. O que morreu foi o espírito dele que se separou de Deus. Olha para mim, você é um espírito, você tem uma alma, que é a sua capacidade de raciocínio, que coordena seu corpo, e você mora dentro de um corpo. Quando você morrer, significa que o teu espírito vai separar do teu corpo. Essa é uma morte. Ele separou do seu corpo, ou ele volta para Deus, ou ele se separa de Deus, se você não tiver Jesus. A morte era o quê? O ser humano morreria e seria separado de Deus, a essência, o espírito dele. Mas quando Jesus disse está consumado, Jesus estava dizendo, se não tem mais a força do pecado sobre eles, logo a morte vinha por causa do pecado, não tem mais também a força da morte sobre eles. Eles vão separar o espírito do corpo, por causa da queda humana. Eles vão separar. Mas o espírito deles não se separam mais do meu Pai. O espírito deles não se separam mais do meu Pai. Escuta só essa coisa. Olha que coisa forte que eu vou te contar. Eu tenho uma tia minha em São Paulo. Ela é de uma outra denominação. E ela conta que um dia ela desceu do ônibus secular. E ela olhou para um lado, não vinha vindo carro. Ela foi atravessar a rua. Quando ela foi atravessar uma avenida bem movimentada, veio um carro do outro lado. Ela esqueceu de olhar para os dois lados. Ela olhou só para um. Quando ela atravessa a rua, vem um carro em alta velocidade do outro lado e atropela ela. Ela lembra que ela só ouviu os gritos. Cuidado! E ela como se tivesse dormido. Em questão de segundos, ela começou a voar. Ela contando. Ela começou a voar, ela ficou bem alta, uns 8 metros do chão, acima de um pontilhão que tinha. Aí ela olhou lá para baixo e ela viu o corpo dela, ela viu o carro parando lá na frente, ela viu o corpo dela, ela viu pessoas descendo do ônibus para socorrê-la. Quando ela olhou de um lado, ela viu uma luz muito forte, olhou do outro, ela viu outra luz muito forte, ela subentendeu que eram 2 anjos que estavam sustentando. E ela olhou de novo para baixo e ela ouviu uma voz, agora volta para o teu corpo. Meu irmão, uma tia minha teve essa experiência. Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar para ela que mesmo naquele momento trágico, na hora que o carro bateu nela, o espírito dela foi tirado do corpo para que ela não conhecesse uma separação eterna de Deus. O espírito dela desprendeu do corpo, mas não seria separado mais de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a palavra morte, na parte pesada da expressão morte, nós não vamos conhecer a morte. João 5,14 diz, aquele que me conhece não passará pela morte. Não vai passar pela morte. Evangelho de João capítulo 5 fala sobre isso. Nós não vamos conhecer a morte. A morte de separar teu espírito do corpo você vai ter.
Agora, de separar o teu espírito eternamente de Deus, você não vai ter. Então, quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, eles não ficam mais presos, separados do meu Pai. Eles foram comprados e eles estão livres. Saiam da cadeia, camarada, sai da cadeia espiritual. Ele vai até conhecer a morte física por causa do pecado da raça humana. Os que não forem arrebatados, vai conhecer a morte física. No entanto, não vai mais se separar de Deus. O Espírito sai daqui e sobe. O Espírito não sai daqui e desce. A Bíblia diz em Provérbios 15, 24. Para quem conhece a palavra, para o justo, o caminho é para cima, a fim de evitar o inferno que é embaixo. Está consumado. Está consumado. Você não precisa mais ficar preso no pecado. Está consumado, você não é mais prisioneiro da morte. Mas não acabou aí não. Satanás prendeu a raça humana e prende até hoje quem não aceita Jesus, ele prende nas enfermidades e nas maldições. Quem não tem Jesus fica vulnerável a ser prisioneiro em enfermidades e maldições. Deixa eu explicar um pouquinho sobre as enfermidades. Por causa da queda do homem, o corpo do ser humano ficou sujetivo a alguns problemas de saúde, que a gente pode dizer que seriam toleráveis, normais. Por exemplo, você toma banho na água quente e você sai lá fora e toma sereno gelado, vai te dar pneumonia. Você exagera demais comendo carne gorda ou muito doce, vai te dar problema no coração ou vai te dar uma diabetes. O diabo não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Isso é uma questão que o corpo humano foi sujetivo a isso por causa da queda. Agora, existem muitas enfermidades, inclusive a maioria das enfermidades não são percurso normal de um distúrbio da natureza física. São problemas demoníacos. Essas cadeias de enfermidades é o que diz Isaías 53. O Senhor Jesus levou sobre ele as nossas dores e nossas enfermidades. Essas enfermidades trazidas por ordem espirituais, essas daí Jesus também te libertou. Eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás eu fui no hospital e tinha uma moça que ela estava com insuficiência renal. Ela fez o transplante, mas o rim novo não funcionava. A médica disse, está perfeito o teu rim, não sei porque não funciona. Se não voltar a funcionar, infelizmente você vai correr risco de vida. 15 dias e o rim não funcionava. Os pontos tudo inflamado. Eu fui no hospital, conheci essa moça. Mas olha a história dela. Ela tinha 35 anos de idade, 38 mais ou menos, e ela servia os demônios desde os 8 anos de idade. Só demônio de morte. Um dia ela disse, eu vou parar de servir vocês, eu não acredito mais em vocês. Aí os demônios disseram, se você nos largar, nós vamos te matar. Ela parou de ir no terreiro. De imediato ela pegou essa enfermidade. O rim dela faliu, ela ficou com 2 rins falidos, passou uns anos, entrou para o transplante. Ela fez o transplante, mas não funcionava. Lá no hospital eu conheci a história dela. Automaticamente identifiquei que era algo maligno. Lá apresentei Jesus, ela aceitou o Senhor Jesus, oramos por ela, ela manifestou o demônio dentro do hospital. Lá dentro ela foi liberta, o demônio soltou o rim dela e imediatamente o rim transplantado passou a funcionar. Imediatamente. Depois eu ia saindo de lá, no mesmo dia, eu ia saindo de lá, um senhor me parou e falou, moço, eu vi que você fez uma oração por essa moça, o meu irmão está aqui no outro quarto, ele está num estado crítico, porque ele fez transplante, o rim funcionou, mas faz 2 dias o rim está falindo, e o meu irmão não pode, ele já fez 3 transplantes, os 2 deram errado, ele estava dando certo, meu irmão não pode arruinar, senão ele vai correr o risco de morrer, ele estava todo entubado, né? Aí eu cheguei na porta, o rapaz que estava comigo falou, pastor, é melhor não ir lá, porque ele está muito entubado, o senhor pode bater ali nos tubos. Falei, só vou direcionar minha mão. Direcionei minha mão na direção que ele estava, repreendi a enfermidade em nome de Jesus, tal. De imediato o rapaz se mexeu na cama e o aparelhinho começou a mostrar que voltou a funcionar o rim imediatamente também. Então, a maioria das enfermidades são malignas. Jesus disse, essa mulher que estava encurvada já há 13 anos, há 18 anos, ela estava encurvada por causa de Satanás. Várias curas que Jesus ministrou nas Escrituras, a Bíblia diz, era por causa de Satanás. Ou seja,
Quando Jesus disse está pago, ele estava dizendo, tudo que é de doença e enfermidade trazida pelas trevas, eu já paguei o preço, eles não têm mais que ficar enfermos. Eles não precisam continuar, ou melhor, não é para que eles continuem doentes. O que eles têm que fazer? Aí você aqui dentro você entende. Espera aí, enfermidade é algo maligno. Eu nunca fumei para ter esse tipo de doença. Eu nunca tive nenhuma condição errada que favorecesse para eu ter esse tipo de doença. Ah, espera aí, eu estou curado. Pelas pisaduras de Cristo eu fui curado. Jesus me curou, Jesus me libertou, eu estou curado. Então o que você faz? Você, no nome de Jesus, vai confessando a palavra e você vai saindo daquela prisão. Por quê? Porque você conheceu e conhecereis, e quando vem o conhecimento, vem a libertação junto com o conhecimento. Agora, se você ficar assim, isso aí é normal, e você ficar nesse pensamento, você vai ter Jesus, você vai para o céu, mas aqui na terra você não anda em vitória. Aqui na terra você fica preso na enfermidade. E Satanás se alegra com isso, por quê? Porque já que ele não pode te impedir de ir para o céu, porque você aceitou Jesus, pelo menos ele pode te atrapalhar o máximo possível, colocando um monte de enfermidade. Mas quando Jesus disse está consumado, ele disse está pago, eles estão livres do pecado. Está pago, eles estão livres da morte. Está pago, eles estão livres de toda enfermidade, Satanás, que você quer colocar neles. Eles estão livres das maldições. Não importa se é maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Existe, eu já vi aos montes. O avô era profano, não deu certo no casamento. O filho dele é profano, não deu certo no casamento. Agora o neto é profano, não dá certo no casamento. Naquela família ninguém é feliz na vida sentimental. É uma separação atrás da outra. O avô morreu com câncer, o filho está morrendo com câncer, o outro neto está morrendo com câncer, todo mundo morrendo com câncer. Existe maldição hereditária? Existe. Existe maldições por poder das palavras? Pessoas que liberam palavras de morte, você não presta, você é uma desgraça, você é maldito, você deveria morrer, você não vai ser feliz com ninguém, já que você não me quer, você não vai ser feliz com nenhum homem, você não vai ser feliz com nenhuma mulher. Existe palavras de morte? Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua, quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então existe poder nas palavras, sim. Existe maldições por causa das palavras de maldições? Existe. Mas nenhuma maldição subsiste quando você entende que está consumado. Nenhuma maldição continua na tua vida quando você entende que Jesus pagou por ela. Jesus pagou para desfazê-las. Gálatas capítulo 3. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele pegou toda a maldição e cravou na cruz. Não tem mais maldição. Tem maldição para quem não tem Jesus. Tem maldição para quem não entende e está consumado. Por isso que eu volto a te dizer, o maior inimigo nosso nunca foi o diabo, é a falta de conhecimento. Por não conhecer, está consumado. A pessoa, eu não sei o que acontece, eu já fiz tanta campanha para quebrar essa maldição, mas a maldição continua. Eu já fiz tanta campanha para quebrar esse poder das palavras que meu pai jogou, mas essas palavras não quebram. Queridos, você pode fazer um monte de campanha de cura, um monte de campanha de libertação, um monte de campanha pela casa própria, pelo carro próprio, pela esposa própria. É que tem gente que não tem esposa própria, né? Você pode fazer um monte de oração desse tipo, um monte de campanha. Se você não entender aqui dentro que já está pago e é teu, você vai continuar fazendo campanha. As campanhas existem para quê? Unicamente para fazer você entender que já é teu. Agora, se você já entende que é teu, você não precisa de campanha. Vamos aqui para você poder entender? As campanhas de cura, de libertação, tem igrejas que têm os costumes, é normal. Campanha de cura e libertação é só para fazer as pessoas entenderem que Jesus conquistou para elas e elas têm que entrar nesse lugar de vitória. Se você já entende isso, você não precisa de campanha. Campanha de cura e libertação não é para você. Por quê? Veio uma enfermidade, você sentiu que aquilo não é de Deus, que é do maligno?
sai do meu corpo em nome de Jesus, meu corpo está curado, eu não pertenço mais a vocês, eu não estou mais preso na enfermidade, Jesus levou as enfermidades. Veio algum, você saiu para procurar um emprego, aí você começa a lembrar, fulano vivia dizendo que eu nunca ia ser ninguém, é palavra de maldição sobre a minha vida. Não. Jesus quebrou, está consumado, eu estou livre da maldição. Se hoje não deu certo, amanhã eu recebo um telefonema, amanhã eu recebo um comunicado, amanhã o emprego vem atrás de mim. Aí você simplesmente vai fazendo o quê? Tchau, Satanás. Some, eu estou livre. Você sai da cadeia e você vai livre. E quando você fica lá assim, ó, com aquele pensamento, eu estou doente de novo, eu não consigo romper essa enfermidade, essa maldição, eu não consigo quebrar, você está dentro da prisão. Ela está aberta para você, porque ela está aberta para todos que aceitaram a Cristo. Agora você tem que sair de lá. Lembra das frases de Jesus? 20. Sempre assim, 20. Ele abre a prisão. 20, você está livre. Agora você sai da prisão. Obrigado, estou livre. Está consumado. Eles não vão ser mais enfermos. Está consumado. Eles não estão mais debaixo de maldição nenhuma. Outra. Satanás aprisionou e aprisiona até os dias de hoje todos da raça humana que não tem Jesus. Ele aprisiona na humilhação e na vergonha. Eles aprisionam na humilhação e na vergonha. Pode ser rico, mas cedo ou mais tarde vai passar vergonha. Pode ser pobre, fica preso na humilhação das privações, de não ter, de não poder, de não conseguir porque não tem recurso. Qualquer pessoa no mundo, rica ou pobre, se não tem Jesus, mais cedo ou mais tarde passa por humilhações e passa por vergonhas. Nós vimos aí esses grandes políticos aí do Brasil, os camaradas sendo sempre ganhando e se reelegendo, e aí o camarada bate no peito, diz que é limpo, que o cara não deve nada para ninguém. Passa-se pouco tempo, começa a provar que o cara é sujo, o cara roubou a nação, e aí aparece a cara dele lavada na televisão, aquela cara de patético, de ridículo. Pois é, você falou que não roubou e provaram que você roubou. Lá está o camarada político com muito dinheiro, sendo o quê? Humilhado. Satanás ama humilhar as pessoas. Satanás ama envergonhar as pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. O plano do diabo é pegar a imagem e semelhança de Deus e jogar no chão. Porque é como se ele estivesse tendo um júbilo, lógico que não é isso, mas é como se ele estivesse tendo um júbilo de dizer, estou destruindo a imagem e semelhança tua, então é como se eu estivesse te afetando e tocando diretamente em você. Por isso que ele gosta de envergonhar. Eu vi num programa de televisão, de repórter, um repórter se caracterizou de jovenzão e foi participar de uma festa rave. Essas festas de 2, 3 dias, que alugam casas grandes, aquela coisa toda. E lá foi o jovem para dentro daquela festa. Meu irmão, ele filmou coisas impressionantes. Uma moça linda de 18, 19 anos, entrou na festa com um carrão. A menina toda bem aparada, bonita, muito dinheiro. Ela chegou lá dentro, usou tanta droga, que choveu no dia da festa e formou uma poça de lama na terra lá atrás. Ela se jogou na lama, começou a rolar para lá e para cá, e ela dizia, me filma, uma porca, eu sou uma porquinha. Sendo humilhada, sendo envergonhada e com muito dinheiro. De igual forma, os pobres. Só que os pobres são envergonhados e humilhados por não terem, por terem que morrer, de viver na favela, por não ter condição de comprar um calçado bom, uma roupa boa e assim por diante. E lá está Satanás envergonhando. Agora tem uma coisa interessante. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo, estou levando toda a vergonha e toda a humilhação, para que aqueles que creiam em mim, sejam ricos ou pobres, não sejam mais humilhados por Satanás. Segundo estudiosos, Jesus morreu nu. Rasgaram a roupa dele, ele foi pendurado nu. Segundo outra linha de estudiosos, Jesus não morreu nu. Só colocaram uma tanga nele, mas aquela tanga estava meio rasgadinha, conforme ele estava pendurado no alto, quem olhava de baixo para cima, via as partes íntimas dele.
Mas independente se ele estava nu, no mínimo seminu ele estava. Ele estava em uma situação de vergonha. O Salmo 22, que é um salmo messiânico, diz o seguinte no verso 6, falando sobre Jesus: eu sou um verme, não sou homem. Jesus foi tão humilhado, Jesus foi tão envergonhado, guarda essa palavra, humilhado e envergonhado. Jesus foi tão humilhado, tão envergonhado, que ele disse, no salmo messiânico estava escrito: eu sou um verme, não sou homem. Jesus desceu ao cúmulo da humilhação, ao cúmulo da vergonha. Para quê? Para que quem crê nele nunca mais fosse envergonhado, não fosse mais humilhado. Não fosse mais envergonhado, não fosse mais humilhado. Para que os ricos não passassem mais por situações desse tipo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, o capítulo 9 nós conhecemos bem, né? O capítulo 9 diz assim, nós lemos muito ele para tirar dízimo e oferta. Pois quem contribui pouco, pouco vai colher. Quem contribui muito, muito vai colher. Versos 6 e 7. Mas lá no capítulo 8, de 2 Coríntios, Paulo escreve o seguinte no verso 9. Paulo estava falando sobre finanças, vida financeira. Ele diz o seguinte: sendo ele rico, morreu pobre, para que todos nós nos tornássemos ricos nele. Ele foi rico, morreu pobre, para que toda a humilhação e vergonha fosse colocada nele na cruz, para que agora quem crê nele não seja mais pobre. Deuteronômio 15, verso 4. Não quero que tenha pobre no meio do meu povo. Quem trouxe a miséria foi Satanás. Nunca foi projeto de Deus para a raça humana passar necessidade, passar dificuldade. Nunca foi. Pra você ter uma ideia, de 7 dias, um dia Deus descansou. De 6 dias, Ele fez o homem e a Eva. Adão e Eva. Os outros 5 dias, Deus usou fazendo o lugar que o homem ia habitar. Deus levou mais tempo fazendo o lugar que o homem ia morar, com os mais variados detalhes, para viverem no lugar de prazer maravilhoso, do que fazendo o próprio homem. Por isso que Deuteronômio 35, 27 diz: ele tem prazer na prosperidade do seu povo. Por isso que João 10, 10 diz: eu vim para que vocês tenham vida e desfrutem do melhor da vida. Por isso que Isaías 1, verso 19 e 20 diz: quem querer, se quiserem me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Não é no que há por vir, o que há por vir está garantido. Eu quero que vocês comam o melhor dessa terra. Pessoal do louvor, vem me ajudar aqui, o pessoal do louvor. O restante olha para mim que eu estou terminando. Quando Jesus disse: está consumado, ele estava dizendo: eu estou morrendo humilhado e envergonhado. Mas tem uma coisa: Satanás, eles estão livres. Não os envergonhe mais. Não os humilhe mais. Porque agora vai entrar em ação que eu disse para eles lá atrás. Lucas 10, 18 e 19. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou autoridade para pisar a serpente, que é símbolo do diabo, escorpiões, símbolo dos demônios, e nada, absolutamente nada, vai lhe causar dano algum. Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, ele expôs todos os demônios à vergonha no mundo espiritual. Todos. Um dos textos que eu mais gosto é Efésios capítulo 1. Paulo escreve dizendo que todo o poder que existe da parte do Senhor, Deus deu para Jesus. E sabe o que ele diz? Efésios 1, 21 em diante, diz assim: e sobre todo principado e potestade, e sobre todo nome que possa se referir, não só nesse século, mas no vindouro também, falando de Jesus. E colocou tudo debaixo dos seus pés. Agora, olha isso. E para ser Senhor sobre tudo, o deu à igreja, que é seu corpo, aquele que tudo enche em todo lugar. A Bíblia diz que todo poder sobre as trevas, o Senhor Deus venceu na cruz com a vitória de Jesus. Jesus envergonhou os demônios nas regiões celestiais, pôs todos debaixo dos seus pés e deu para a igreja, que é o seu corpo. Deu para cada um de nós
está consumado. Agora, quem envergonha vocês é a igreja. Agora, quem humilha os demônios é a igreja. Agora não é mais os demônios que nos humilham e nos envergonham. Fica em pé em nome de Jesus. Pastor, mas por que eu estou sendo tão envergonhado? Por que na empresa eu estou sendo envergonhado? Por que no meu bairro eu sou envergonhado? Por que eu estou passando situações de vergonha, situações de humilhação? É simples, porque você não está exercendo governo. Você tem que exercer governo espiritual. Você tem que levantar a tua voz em oração e dizer: olha, em nome de Jesus, tudo que está contra a minha vida, toda força contrária à minha vida aqui na empresa, aqui nesse lugar que eu moro, todo tipo de humilhação e vergonha, eu repreendo em nome de Jesus. Eu jogo por terra em nome de Jesus. E eu estou no lugar que Cristo diz que eu estou. E sabe qual é o lugar? Efésios 2:6. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É aqui que você está. Não é mais lá embaixo na humilhação. É aqui que você está. Ele me fez assentar nas regiões celestiais. Eu estou em lugares celestiais. Por que em lugares celestiais? Porque quem está em cima enxerga muito mais amplo e melhor as coisas. Quem está embaixo e olha para cima tem mais dificuldade. Quem está em cima enxerga com mais clareza. A Bíblia diz: quando aceitamos a Jesus, quando entendemos o está consumado, fisicamente você está aqui, mas espiritualmente você está em lugares celestiais. Você não vai ficar, o verbo é presente. Com a sua morte e ressurreição, Ele nos fez assentar. Já estamos em lugares celestiais. Satanás, você não vai me humilhar, porque eu não sou uma barata para você ficar pisando. Eu não estou embaixo, eu estou aqui em cima. E Jesus me deu autoridade sobre toda a força das trevas. Só que você tem que entender isso. Enquanto você não entender, o inimigo sabe que tem domínio completo sobre você, mas ele vai ficar te humilhando e te envergonhando, porque o problema não é ele, o problema é a falta de conhecimento. Vamos louvar ao Senhor e em seguida nós vamos orar.